Bom, então vamos fazer aqui mais uma resolução de uma questão do segundo ano, segunda etapa do SISU EA 2019, a questão da prova de número 46, tá bom? Então a questão diz bem assim pra gente, você tem um calorímetro que tem capacidade térmica de 400 cal por grau Celsius e se encontra inicialmente a 20 graus Celsius. Uma amostra de 500 gramas de uma liga metálica, inicialmente a temperatura de 270 graus Celsius, cujo calor específico se deseja determinar, é colocada no interior desse calorímetro. Esperando o equilíbrio térmico, verifica-se que ele ocorreu a 70 graus Celsius. Pode-se depreender do experimento que o calor específico dessa liga metálica é igual a quanto? Então aí estão as opções. Logo de cara você percebe que trata-se de uma questão envolvendo a calorimetria, mais especificamente o princípio das trocas de calor. Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa questão? É determinar o calor específico, o C minúsculo, da liga metálica, que é dado aí no problema. Então, o que nós devemos fazer para resolver esse exercício? Nós devemos utilizar o princípio das trocas de calor, ou seja, a soma de todas as quantidades de calor deve ser igual a zero. Ou seja, matematicamente falando, a quantidade de calor, cal, do calorímetro, mais a quantidade de calor da liga metálica, somadas, isso deve dar zero. Ok? E essa equação estou chamando de equação número 1. Nessa questão nós temos dois elementos que trocam calor. Quais são esses dois elementos? O calorímetro e a liga metálica. Bom, a capacidade térmica do calorímetro ela é dada por uma expressão que nós já estamos familiarizados, né? Capacidade térmica, o C maiúsculo, tá bom? Não confundir com o C minúsculo, que é calor específico. Capacidade térmica é dada pela razão entre a quantidade de calor do calorímetro sobre a sua variação de temperatura. Essa é uma das expressões. Existe outra expressão para capacidade térmica? Existe, que é a capacidade térmica igual à multiplicação da massa pelo calor específico. Nesse caso, eu tenho a quantidade de calor do calorímetro e a sua variação de temperatura, então eu uso essa expressão. Perfeito. Daí, o que vai acontecer? Eu passo essa variação de temperatura para o outro lado, ela vai multiplicando. Então, a quantidade de calor do calorímetro é a capacidade térmica dele multiplicado pela sua variação de temperatura. Eu estou chamando essa equação de uma equação número 2. Perfeito. Já a quantidade de calor da liga metálica é dada pela equação fundamental da calorimetria. Uma vez que você não tem mudança de estado físico, apenas uma alteração na temperatura dessa liga metálica, nós utilizamos a quantidade de calor sensível. Então a quantidade de calor da liga metálica é a massa da liga vezes o seu calor específico, que é o nosso objetivo, multiplicado pela sua variação de temperatura. Essa equação estou chamando de equação número 3. Substituindo a equação número 2 e a equação número 3 na equação número 1, que é o princípio das trocas de calor, e utilizando todos aqueles dados que foram fornecidos no enunciado, nós teremos o seguinte, acompanha comigo. Quantidade de calor do calorímetro é a sua capacidade térmica vezes a sua variação de temperatura, mais, tá vendo aí? A quantidade de calor da liga, que é dada pela equação número 3, que é a massa da liga, calor específico, e a variação de temperatura da liga, isso tudo tem que ser igual a zero. Vamos lá, quanto que é a capacidade térmica do calorímetro? Ele disse lá no enunciado, é 400 cal por grau Celsius. A variação de temperatura, o equilíbrio térmico é atingido a 70 graus Celsius, e o calorímetro estava a 20 graus Celsius. Então, a temperatura final menos a inicial, 70 menos 20. Mais a massa da liga é de 500 gramas, tá bom? Então, só é substituir. Calor específico é o que eu quero encontrar, então eu repito. E a variação de temperatura para a liga metálica, o equilíbrio se ocorre em 70 graus Celsius e ela inicialmente estava a 270 graus Celsius. Então, temperatura final menos a inicial. Tudo isso igual a zero. Antes de continuar, é preciso lembrar que todas aquelas unidades no enunciado estão todas iguais, tá bom? Você não tem discordância de unidades para essas quantidades físicas, então não precisou alterar unidade nenhuma aqui. Então, continuando, vai ficar 400, 70 menos 20 é 50, então é 400 vezes 50, mais 500, calor específico da liga, 70 menos 270 vai dar menos 200.
400 vezes 50 é 20.000. E aqui, ó, percebam que eu tenho uma multiplicação por um número negativo. Então aqui vai ficar negativo, né? Mas com o menos vai dar o menos aqui. Então 200 multiplicado por 500 vai dar quanto? Vai dar 100.000. Multiplicado pelo calor específico da diga, tudo isso igual a zero. O que vai acontecer? Eu vou deixar esse termo no primeiro membro, vou passar essa parcela de 20.000 para o segundo membro da equação. Então está positivo, vai negativo. Então os dois lados estão negativos, multiplico por menos 1, e esse 100.000 que multiplica o calor específico da diga, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 20.000 dividido por 100.000. Saio cancelando vários zeros, tá certo? O que sobra ao final é o quanto? É 2 dividido por 10. Portanto, o calor específico da diga é 0,2 e as unidades, a unidade aqui de calor específico, caloria por grama, grau Celsius. Portanto, qual a opção que vai dar? É a letra B. Tá bom? É isso, pessoal.